Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós temos o prazer de entrevistar o Dr. Arismar Amorim Júnior, integrante da Comissão de Direitos Previdenciários da UAB São Paulo e professor de pós-graduação de Direito Previdenciário. Obrigado, doutor, por estar conosco e falar um pouquinho, ensinar nós um pouquinho, levando para a sociedade esse ato dificultoso que nós temos, que está aí para sair em termos das nossas aposentadorias. E para poder realmente começar o programa, doutor, eu queria que o senhor nos explicasse para nós, que está vindo aí pelo governo federal, que está enviado ao Congresso Nacional, uma nova proposta de reforma da Previdência. E, em tese, como fica o valor das aposentadorias, se aprovada? Como estão essas propostas, o senhor que é professor dessa área? Bom, vamos lá, obrigado primeiramente pelo convite, né? Boa noite ao pessoal, os caminhoneiros que estão aí trabalhando, levando o país à frente, né? Mas vamos lá, o que o governo está apresentando e querendo fazer com os trabalhadores? O governo apresentou uma reforma junto à CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e aí ele está pretendendo com que o trabalhador contribua durante um tempo maior e colocar uma idade mínima, que hoje a gente não tem no nosso sistema, a gente teria só na aposentadoria por idade. O que vai implicar? O que aconteceria com a aposentadoria? Eu teria uma idade de 65 anos para aposentar, uma idade mínima, com um valor inferior ao que é hoje. Por quê? Hoje eu calculo as aposentadorias com 80% dos maiores salários. Então, durante um período... Quando o senhor chama de maiores salários, é o maior salário que ele paga? Que ele pagou. Eu aproveito no cálculo 80% dos maiores. Por quê? Tem períodos em que eu recolho sobre salário mínimo, às vezes um valor menor. Então, 80% do período eu posso recolher sobre um valor maior e ter um benefício, às vezes, maior. Com a reforma, vai passar a ser uma média aritmética sobre todos os salários. Isso implica numa redução já logo de cara, né? A gente tem outras situações. O coeficiente da aposentadoria, que hoje é 100%, vai ser 51% mais 1% para cada ano que eu contribuir. O que é coeficiente, para os nossos ouvintes entenderem? É o percentual que eu recebo de aposentadoria. Então, por exemplo, hoje, quando eu aposento, eu recebo 100%. Seria um teto? 100%. Eu recebo o benefício integral. Na aposentadoria, eu recebo 100%. Tem um redutor, que eu posso até falar que é o fator previdenciário, que todo mundo fala que é uma coisa ruim, nem em todos os casos, ele pode ser positivo, mas o fator previdenciário reduz por causa da idade. Mas eu tenho 100% do benefício, via de regra, né? Já com a nova forma que eles querem, a aposentadoria parte de 51%, ou seja, eu fiz 65 anos, quanto eu tenho direito? 51%. Para cada ano que eu contribuir, eu vou ter mais 1%. Então, o mínimo serão 25 anos de contribuição, eu teria uma aposentadoria partindo de 76%. É o mínimo que eu conseguiria. Eu estaria recebendo, nas palavras simples, 76% do teto. Daquilo, não é do teto, daquilo que eu tiver direito à contribuição. Então, vou colocar em valor de hoje. Se eu contribuir sobre R$1.000, eu receberia 760. Como não tem... Por enquanto não pode receber menos que o salário mínimo, eu vou receber 880. Mas vamos dizer que fosse R$2.000, R$1.540 seria a aposentadoria. Então, 76% dos 2.000. Entendeu? Dificilmente alguém hoje no Brasil recebe o teto. Nessa conta que eles fazem dos 65 com mais 35, que dá 95, coisas assim. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Hoje a gente tem duas modalidades de aposentadoria, Norival. O que acontece? Eu tenho a aposentadoria com tempo. Então, por exemplo, alguém que tem 60 anos com 35 anos de contribuição. Eu posso aposentar por causa que eu tenho já os 35, um homem, né? E aí eu vou ter a questão do fator 85-95 ou o fator previdenciário. Eu posso escolher uma regra ou outra, né? O que é o fator 85-95? Mudou a legislação contando como pontos. Então,
a sua idade mais o tempo de contribuição transforma em pontos, e se o homem atingir 95, ele passa a ter direito a aposentar, e a mulher com 85. Então ele pegaria sem o fator previdenciário, exclui o fator previdenciário para quem tem os pontos. Essa numerologia que eles têm ali, ele te dá o direito de aposentar. Não quer dizer que ele está o valor que ele vai aposentar. O valor é referente à sua contribuição. Por exemplo, eu posso ter atingido os pontos, os 95, mas se eu recolhi sobre salário mínimo, eu vou receber salário mínimo. Se eu recolhi uma média de R$2.000, eu vou receber R$2.000. Ah, recolhi sobre o teto. Qual o máximo que o teto da Previdência hoje? 5.189 e uns quebradinhos. Doutor, eu vejo as entidades, elas trabalham e lutam muito em termos de uma aposentadoria especial, principalmente para nós que somos os transportadores, em termos dos 25 anos. E que nós tínhamos isso no passado. Até 28 de abril de 95. E foi tirado. Eu queria que você falasse um pouquinho Na verdade, assim, Norival, ele foi tirado de uma forma como era. A lei veio em 28 de abril de 95 e tirou simplesmente pela profissão. A aposentadoria especial não acabou. O governo e o INSS, ele passa esse mito que acabou, não tem mais aposentadoria. Tem, a aposentadoria especial continua tendo. O que eu tenho que fazer? Comprovar a exposição ao agente nocivo. E aí, você tiver um laudo que demonstre a atividade especial, ainda hoje é possível conseguir aposentadoria especial. É mais difícil, não é tão fácil como era antigamente, mas se eu tiver um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho que comprove que a minha atividade é exercida de forma especial, é possível aposentar especial ainda hoje. E o que é periculosidade e insalubridade? Então, a insalubridade, ela está afeta a agentes que fazem mal à saúde. Então, podem me causar uma doença ocupacional, uma doença de saúde pelo trabalho. A periculosidade é o risco à integridade física. Então, seria o caso da pessoa que está exposta a um risco de explosão, um segurança, um vigilante a tomar um tiro. Então, é o risco de vida, né? O risco de morte, vamos dizer assim. E a insalubridade com doenças que afetam a saúde. Então, se eu estou exposto a um elemento cancerígeno, por exemplo, isso vai me dar insalubridade. Se é algo que causa risco de vida ou de morte, vamos dizer, aí é periculosidade. O que o caminhoneiro teria que estar fazendo para essas condições, para ele poder caminhar a uma eu vejo assim, que realmente no Brasil deveria ter algum órgão, alguma coisa assim, que desse esse apoio, né? Onde você possa ter um engenheiro ou um médico de segurança do trabalho. Isso é responsabilidade das entidades sindicais também? Eu não vejo como uma responsabilidade, seria uma ajuda, Eu acho que é uma ajuda, auxiliaria bastante, porque ele sozinho ele pode procurar esses profissionais, só que o custo é alto. Quais as mudanças referentes às pensões por morte? Então, a pensão por morte, ela já teve uma alteração recente, né? Hoje, o que a gente tem aí na pensão por morte? Eu tenho que ter um tempo mínimo de contribuição, coisa que não tinha. Então, hoje, para eu ter direito, o segurado ter direito, ele precisa ter 18 meses de contribuição. Então, se você pegar um camarada que tem 12 contribuições, ele não deixa pensão para a esposa. Essa alteração já passou no governo da Dilma. E que mais? A pensão, ela passou a não ser vitalícia, dependendo da idade. Então, você tem regramentos onde, dependendo da idade, a pensão vai durar durante 3 anos, 12 anos, e ela só passa a ser vitalícia se a pensionista tiver mais de 44 anos de idade hoje. Na reforma, o que vem? Que o governo já tentou passar e agora na reforma está previsto 50% a pensão. Então, ela parte de 50% e para cada dependente mais 10%. Então, vamos imaginar uma família que tenha a viúva e mais 2 filhos menores. Quanto vai ficar? 80% o valor da pensão. A hora que os filhos menores se tornarem maiores, a pensionista fica com 60%. Um momento só, vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele
vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E estamos entrevistando o Dr. Arismar Amorim Júnior, integrante da Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Paulo e professor de pós-graduação de Direito Previdenciário. Ele tem uma empresa, ele tem um EMEI e ele é um funcionário registrado numa determinada empresa. Como que ele faz para ele receber a aposentadoria? Ele tem direito? Ele vai ter direito. O que ele vai ter que analisar é o seguinte, como ele tem uma MEI, que ele paga um percentual, e a MEI ela é um pouquinho diferente da contribuição normal. Ela só permite, por exemplo, a aposentadoria por idade, ela dá direito ao auxílio-doença. Então, como ele é empregado, às vezes, na contribuição de empregado é melhor, é mais vantajoso. Essas mudanças que está se acontecendo, está para acontecer, elas alcançam essas regras de pagamento de pensão em mortes e dependente de segurado que faleceram antes? Não vai atingir essas pessoas. Quem está recebendo a pensão hoje vai permanecer recebendo a pensão. E é possível acumular a pensão com outro benefício? Hoje, na regra de hoje, é possível, por exemplo, eu acumular a pensão com uma aposentadoria. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, minha esposa faleceu, eu poderia receber a pensão por morte dela e eu me aposentar. Já na reforma, isso acaba, não vai mais poder acumular benefício nenhum. Então, por exemplo, minha esposa faleceu, eu recebo a pensão por morte. O dia que eu me aposentar, eu vou ter que escolher qual o melhor benefício. No caso do caminhoneiro, ele pode receber uma pensão do cônjuge, da esposa, se falecer, mesmo ele trabalhando com o seu caminhão, fazendo os seus rendimentos? Ele não vai poder acumular com benefício, né? Então ele não pode acumular com um benefício que ele esteja recebendo, mas a pensão com a remuneração mensal dele, perfeitamente acumulada. A remuneração de trabalhos, ele trabalhou é outra coisa, não tem nada a ver. Está fora do sistema. Agora, por exemplo, ele está recebendo... Isso permanece para o novo sistema também? Então, vai permanecer. O que vai mudar, por exemplo, assim, se ele está recebendo a pensão e ele ficar doente e tiver que receber um auxílio-doença, aí ele vai ter que optar qual dos dois ele quer receber naquele momento. E se for um filho de menor, de um segurado, ele pode receber as duas pensões do pai e da mãe? Não, não vai poder. Hoje pode. Hoje poderia, se falecer um casal, por exemplo, o filho receberia os dois benefícios. Na reforma, ele vai ter que optar qual o benefício que ele quer. Quando você fala vantajoso, ele há diferença em termos da pensão? Vamos dizer, eu tenho a minha aposentadoria e recebo a da minha esposa. Existe diferenças na duração dessa pensão ou ela se permanece? Não, a não ser que assim, por exemplo, você vai ter situações que a pensão é vitalícia e outras a pensão é transitória, agora com essa regra nova que já veio com a aprovação da lei no ano passado. Então assim, se for uma pensão que não era vitalícia, talvez seja ruim para essa pessoa que ficou. Né? Ele pode chegar uma hora e não ter nenhum? Cessar. Agora, no caso do menor, hoje recebe até os 21 anos de idade. Essa é a regra. Né? Ele é diferente um pouco, a maioridade na Previdência hoje é 21 anos. Eles estão querendo trazer a maioridade para os 18 também. Doutor, mas eu fico olhando no país que nós estamos vivendo, e nós temos aí mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Aonde eu vou ter um emprego? Se eu não tiver um emprego, eu não vou ficar inadimplente? Eu ficando inadimplente, eu não vou deixar de me aposentar? Eu já não vou perder até o que eu tinha feito? Na minha visão, vai jogar muita gente na informalidade. Essa é a minha visão. E tem um dado
que é importante que eu andei dando uma olhada, algumas pessoas vão se aposentar, até vão conseguir se aposentar, e vão receber durante 1 ano, 2 anos. Vou dar um exemplo aqui. Pessoal, expectativa de vida, porque o governo fala hoje numa expectativa de vida em torno de 75 anos. Né? Seria muito bom se toda a população vivesse até os 75 anos. Mas a gente tem, por exemplo, o estado do Alagoas, Maranhão e alguns outros estados do Brasil, onde a expectativa de vida do homem é de 66 anos e meio. Ou seja, você vai trabalhar, vai pagar durante 49 anos para ter um benefício integral e vai viver 1 ano e meio, vai receber o benefício e morrer. Por quê? Na verdade, a expectativa de vida, a média de vida brasileira aumentou, mas nos estados mais ao sul. Né? Então a gente tem estados do país aí onde a média é de 80. Então, como é feito numa média nacional, muita gente não vai ver essa aposentadoria. Doutor, mas o governo está dizendo que ele tem prejuízo. E até vejo, ele se determina que tem que fazer todas essas mudanças, porque amanhã não vai ter caixa para poder pagar a aposentadoria, mas eu vejo eles hoje, a reclamação é o momento. Mas eles estão gastando e uma mídia é cara, ela custa dinheiro. E eles estão gastando, colocando bonequinho que é 1 para 10 ou 10 para 1, alguma coisa assim. Isso é justo? Então, na verdade, Norival, o falado déficit da Previdência. Então, por exemplo, houve a desoneração da folha, que é em favor de bancos, de grandes empresas montadoras, né? Onde 300 bilhões de reais deixaram de entrar para o caixa da Previdência. Então, são situações que o próprio governo criou. Né? Ele abre mão de receber dos empresários e tira do trabalhador. Se há déficit, eu queria que eles explicassem a seguinte situação. Até pouco tempo atrás, era permitido o governo tirar 20% das receitas das contribuições sociais para usar com o que ele quisesse. Inclusive do INSS. Inclusive do INSS. Então, é a desvinculação da receita da União, a famosa DRU. Então, o governo ia lá no pote, metia a mão e puxava 20% para ele usar com o que ele quisesse, pagar o que quisesse. O que acontece? Diz que não tem dinheiro, está tirando 20%. O governo agora, né, no ano de 2016, acabou de aprovar uma nova lei dizendo que não é 20%, ele passa a ter direito a tirar 30%. Então, é como se eu devesse no cheque especial e falo que não tenho dinheiro e peço para o meu gerente no banco aumentar meu limite de cheque especial. Vou tirar mais da onde não tem. Né? Então, é uma coisa que não se concebe, não entra na cabeça de quem mexe com o direito previdenciário essa retirada. Doutor, eu vejo inclusive nos deputados, se não me engano, parece que é 2 mandatos, eles já se aposentam. Ah, beleza. Ele se aposenta, essa aposentadoria dele é o valor de teto, é eterno? É integral. Qual caixa que sai isso? É integral. E aí eles acabam somando tudo no mesmo bolo. É o que eu falo, quer dizer, você acaba tendo dinheiro da Previdência pagando para quem nunca contribuiu. E não existe milagre, a gente até costuma falar, não tem almoço grátis. Agora me diz uma coisa, levando até na conversa, pelos deputados, se ele fica 8 anos lá, então ele incorporou a periculosidade, o insalubre, a penosa, ele incorporou tudo em 8 porque anos, ele fez em 8 anos, ele está aposentado. Para ele está resolvido o problema dele. Faz mal, 8 anos de trabalho ali. E o coitado do caminhoneiro, na sua opinião, que dirige um caminhão pesado aí nas estradas, nas rodovias, dias, noite, não precisa te explicar tanto que você já foi caminhoneiro e sabe, ele deveria ser considerado insalubre e entrar nessas regras desses tipos de benefício? Eu entendo que é uma das profissões que deveriam ser agraciadas com a aposentadoria especial. Né? O caminhoneiro, o motorista de ônibus urbano e outras profissões, que nem vigilante, segurança, são algumas categorias que deveriam voltar ao rol das atividades que deveriam ter direito à aposentadoria especial simplesmente pela dificuldade da profissão. Né? A gente tem aí, por exemplo, o taxista também, é outra profissão penosa que roda a cidade. E fica no risco o tempo inteiro também, né? Então, assim, ainda mais se a gente considerar hoje a questão de roubo de carga, do jeito que anda as rodovias, então deveria ser agraciado com um benefício diferente. Um homem com 59 anos de idade e 30 de contribuição, ele precisa de mais 5 anos para se aposentar e para entrar na nova regra?
Então, algumas contas terão que ser feitas, quer dizer, a Previdência é muita conta, muito cálculo. Nessa simulação, se ele tem 59 anos de idade e os 30 anos de contribuição, faltam 5, na verdade ele vai ter que contribuir durante 7 anos e meio. Por quê? Como é que vai ser essa mudança, né, João? Se a pessoa tiver 50 anos na data da lei, ele tem que contribuir metade do tempo que falta a mais. É um pedágio, ele vai pagar 50% a mais do tempo que falta. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa, se falta 5 anos para ele se aposentar, ele teria que pagar mais 7 anos e meio. 2 anos e meio de pedágio para ele poder aposentar. Mas aí nós estamos considerando 55. Os 59. 59. É para ele ir para 65. Para ele ir para os 65. Só que o que vai acontecer? Em algumas situações, talvez esse pedágio não seja vantajoso. Então, por exemplo, ele com 59, ele completa os 65 antes desses 7 anos e meio. Então, ele vai pegar 65 mais 36 anos que ele vai ter de contribuição, ele vai conseguir uma aposentadoria de 87%. Então, talvez seja melhor. Ou talvez é melhor ele pagar os 37 anos e meio e ter com 100%. Cada caso vai ter que ser analisado, vai demandar muito, assim, procurar um especialista na época da aposentadoria. 1 minuto só, vamos para outro comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. E estamos entrevistando o Dr. Arismar Amorim Júnior, integrante da Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Paulo e professor de pós-graduação de Direito Previdenciário. Doutor, agora me diz uma coisa, eu queria que o senhor desse para nós um pensamento seu geral do INSS que nós aplicamos hoje, e daquilo que eles estão querendo colocar para nós, para que os nossos ouvintes possam nos entender e até se nós precisarmos fazer alguns protestos ou algumas contestações, para que eles se somem a nós. Então eu queria que o senhor colocasse para nós, hoje ela funciona tudo assim, amanhã ela vai funcionar assim. Hoje, eu digo que a gente não tem o sistema perfeito, não é o sistema perfeito. Merece alguns ajustes, né? Deveriam ser feitos alguns ajustes. Mas ainda é a melhor cobertura que nós temos, né? O caminhoneiro, se puder contribuir, ele vai ter a melhor cobertura com o sistema que é hoje. Por quê? Porque pode se aposentar, a gente tem direito à aposentadoria especial, se comprovada. Eu não tenho uma idade mínima, isso é fundamental, porque assim, se eu contribuo, eu já passo a ter o direito à aposentadoria, né? Agora, como vai vir, eu tendo que trabalhar às vezes 49 anos para ter um benefício, que nem a gente deu um exemplo agora de 53 anos de contribuição para a pessoa se aposentar, vai ficar muito ruim. Então, cabe a nós, né, o colega caminhoneiro que está em casa, buscar mobilização. Eu acho que é conscientização do que está acontecendo e a mobilização para que não passe o projeto da forma como está. Eu acho que não deve ser feito desse jeito tão radical. Há a possibilidade de ser feito de formas mais suaves e buscar recursos. Eles estão querendo, inclusive, em alguns casos, aumentar a contribuição de 11% para 14%. Vai chegar uma hora que vai ficar inviável, quer dizer, vai cobrar 20% às vezes de uma pessoa, né? O autônomo já paga, às vezes, a contribuição de 20%, porque não tem um empregador. Mas, assim, em algumas situações vai ficar inviável. A gente não vai conseguir se aposentar. Quer dizer, toda hora vai ter uma reforma, vai ter uma discussão. Vai chegar uma hora que vai falar, agora você só aposenta com 80, com 90 anos. A gente tem brincado até,
Vai ter hora que vão exigir que venha acompanhado do avô, sabe? Você vai ter 80 anos, mas para poder aposentar tem que estar com o avô junto, quer dizer, não aposenta. É mobilizar, conversar, eu acho que o caminhoneiro está sempre aí, eles estão se reunindo, às vezes chega em posto de gasolina, conversa, um levar a informação para o outro, procurar as entidades, eu acho que a entidade é fundamental. Eu estava conversando até com o pessoal do metrô, há poucos dias atrás. Eu acho que essas categorias conseguem mobilizar e talvez até, se for a situação, de parar um país para falar, não é isso que a gente quer. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é o que a gente quer para a gente, né? E essa coisa, eu tenho 20 anos de idade, eu tenho 30 anos de idade, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou aposentar. Lá, quando eu era mocinho, quando eu tinha 18, 19, 20, eu também pensava isso, só que eu já estou com 45 e o tempo passa, o tempo voa, né? Então, eu acho importante isso, a gente se mobilizar e, a não ser que as pessoas estejam contentes com o que está aí, se mobilizar mesmo e tentar fazer alguma coisa a respeito. Mas essas mudanças, ela vindo, você acha que ela vem no pensamento deles, mesmo que a população no sacrifício, ela teria a solução do caixa? Então, eu acho que não vai resolver o caixa. Eu acho que não vai resolver o caixa, né, porque eles estão usando o dinheiro para outras coisas. Tem um dado estatístico que 44%, porque assim, a discussão, normalmente quem está defendendo a tese é economista. E quando você vai ver, são economistas de banco. Porque o que acontece? Lá atrás, no plano real, para poder fazer o plano real, foi aberto o mercado da previdência privada, que é um mercado gigantesco, né? E aí o que ocorre? Se eu te dou uma aposentadoria muito boa, você não corre na previdência privada. Então, eles vêm derrubando a aposentadoria, tanto é que a aposentadoria era com 10 salários mínimos, hoje nós não temos 6. O sonho do governo é pagar salário mínimo para todo mundo, né? Então, a previdência privada passa a ser um mercado, e aí os grandes bancos querem morder essa fatia, né? E a gente tem a seguinte situação, os economistas defendem que o gasto do PIB é 9% para pagar a aposentadoria. Só que eles deixam de comentar que 44% do nosso PIB é para pagar juros de banco, para enriquecer banqueiro. Então tinha que mudar a sistemática do banco, quer dizer, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para pagar a previdência, não é porque é a previdência em si, é porque estão pagando 44% de juros. Absurdo, astronômico, o maior juro do mundo. Você falou de previdência privada. Você acha que seria um caminho? Então, hoje eu acho uma alternativa. Infelizmente não deveria ser, né? Mas hoje é uma alternativa que tem que ser buscada dentro de algumas instituições fortes, porque também não adianta colocar seu dinheiro numa instituição que possa quebrar, né? Mas é uma alternativa. Eu vou te dar um exemplo, que eu fiz uma simulação há não muitos dias. Hoje, eu, Arismar, com 45 anos de idade, se eu fizesse um aporte de R$45 mil num plano da UAB, que a gente tem lá uma entidade privada que tem a previdência privada. Se eu colocar R$45 mil e pagar R$200 por mês, até os 65 anos de idade, eu teria os mesmos 5.200 que a previdência do INSS me dá. Então, se eu somar o tempo que eu já contribuo, vamos dizer que fosse 20 anos, seria uma contribuição aí de R$2.250 por ano. Então, se eu estivesse acumulando R$2.250 por ano, hoje, com 45 mil, pagando R$200 durante 20 anos, eu teria 5.200. Por isso que eu acho que a conta do INSS não fecha. Porque o trabalhador paga muito mais que R$2.250 por ano. Quem recolhe sob salário mínimo paga R$176 mês. Ou seja, no final de um ano ele paga esses 2.000 e pouquinho por ano. Então, a conta do INSS não fecha, é isso que me estranha, né? Como que eu vou pagar um valor e depois recolho R$200 por mês, que é um recolhimento baixo, e eu teria 5.200, eu teria o teto com os mesmos 65 anos. Mas quando você vê até alguns saques, vamos chamar assim, em alguns fundos de investimentos ou fundos de previdências, o segurado não se torna penalizado quando essas coisas acontecem? Então, aí que tá, depende de quem está gerindo, né? Você tem algumas situações que a Previ, o próprio fundo da Petros, da Petrobras, onde está na gestão política, que usa o dinheiro do fundo para investir em água furada, vamos dizer assim, em barco furado. Isso não deveria ocorrer.
Então, por exemplo, o dinheiro do fundo deveria ser aplicado em coisa que dá rentabilidade e não, às vezes, fazer empréstimo fraudulento, essas coisas. Deveria ter um controle maior sobre isso. Por isso que eu falo procurar instituições sérias, né? Uma empregada doméstica, ela passa a ter... Como que ela faria para ela poder se aposentar? Vamos até simplificar, porque ela teve modificações de lei. A empregada doméstica agora ela passou a ter umas alterações, onde ela passa a ter direito a várias coisas, né? Inclusive fundo de garantia, seguro-desemprego. E aí ela tendo a contribuição mensal, se o patrão fizer a contribuição mensal, ela vai ter direito à aposentadoria normal, por tempo de contribuição ou por idade. É normal. Ela passou a ser uma trabalhadora comum. Desde que seja depois de tantos meses. Depois do tempo normal da lei. Ela cai na mesma regra da Previdência normal do trabalhador comum. Doutor, eu queria te agradecer aí por estar trazendo essa mensagem, trazendo o seu conhecimento, e eu acho que foi enriquecedor a mente dos nossos ouvintes, dos nossos caminhoneiros. E eu queria te agradecer aqui, queria que você deixasse o seu minutinho de despedida aí, de agradecimento ao nosso povo. Bom, colega caminhoneiro, foi um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo algumas coisas. Se tiverem dúvidas, podem encaminhar, né? A gente tenta esclarecer. Vou deixar o e-mail, arismarjr@ig.com.br. Pode encaminhar lá, a gente responde sem problema algum, né? As dúvidas que tenham. E desejar aí para vocês um bom ano de 2017. Espero que a reforma não passe do jeito que está e que a gente consiga se mobilizar pelo país para poder lutar contra essa tirania que está acontecendo por parte do governo. E aí eu não falo em coloração política, não é o partido A ou o partido B. É o governo que está aí, né, ou outros que venham, querer fazer retrocesso social. A gente não merece isso, não. E eu queria aqui deixar o nosso boa noite aos nossos ouvintes e dizer, se alguma coisa precisar mais sobre essa entrevista, também terá meios de nossas divulgações dentro do próprio programa, que pode entrar em contato conosco, que nós passaremos ao Dr. Arismar e com certeza ele responderá para todos nós. E o nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.